Graça e a paz a todos. Aqui começa mais um programa Valente de Deus com o seu pastor Gélio. Nessa noite estamos aqui reunidos em um só propósito, em glorificar e exaltar o nome de Deus. Porém, Ele é quem faz acontecer, Ele é quem muda a história, é quem dá oportunidade para que nós podemos o confessá-lo como o nosso refúgio, como o nosso guia, como a nossa própria vida. Então Deus, Ele faz acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que os problemas, que talvez a doença, talvez o desespero, o problema financeiro, talvez você possa estar endividado. Não deixe que nada disso ofusque a sua feição, a sua vida, né? Porque Deus é o maior. E nessa noite é um culto oferecido a Deus, e com certeza este culto é um culto de milagres, porque hoje haverá um milagre na sua vida, assim como todo dia tem milagre em nossas vidas, mas muitas vezes o milagre ele passa despercebido, né? Então nesta noite, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto busca, hoje será feito, né? Como hoje nós temos uma palavra, e esse culto é um culto de milagre, e hoje nós temos uma palavra em Isaías, capítulo 38, versículo 5, que diz assim: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentei, pois, aos teus dias de vida 15 anos. Esta aqui é uma passagem o seguinte, que Ezequias estava doente com enfermidade. Então o profeta Isaías, movido por Deus, foi até Ezequias e falou para ele: põe sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver mais. Assim diz o Senhor, que essa doença sua é uma doença mortal. Coloca tudo em ordem, ou seja, organiza o que tiver de organizar. Se arrepende do que tiver de arrepender, porque já era. Essa doença é fatal. Só que nisso, Ezequias, quando Isaías sai, quando o profeta Isaías sai, Ezequias ele se vira para a parede e começa a orar. E a oração de Ezequias é uma oração sincera, é uma oração verdadeira. Então ele falava: Senhor, lembra de mim. Então ele clamava a Deus pela sua fidelidade. Então ele tinha sede de viver mais, de fazer mais, algo mais ainda. Então, quando nós paramos aqui e observamos, né, que Deus acrescentou mais 15 anos, né, porque Deus ouviu a oração dele e aumentou mais 15 anos. Por que Deus fez isso? Porque Deus já tinha decretado, e a palavra de Deus não volta atrás. Mas por que Deus voltou, né, nesta palavra e acrescentou mais 15 anos? Porque ele viu a sede que Ezequias tinha em fazer mais, em viver mais ainda. Então Ezequias queria contemplar mais ainda o poder de Deus, ou seja, mostrar às pessoas o tanto que Deus é poderoso. Então o próprio profeta que foi lá e falou assim: você não ajeita a sua casa, você não vai viver mais não. É o mesmo profeta que volta lá e fala que Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Então o próprio profeta reconheceu o quê? Que é a vontade de Deus. Então mesmo ele sendo um profeta, né, ele viu que a última palavra é a palavra de Deus.
Talvez hoje você possa estar vivendo como Ezequias. Alguém já até falou, ó, você não vai viver mais. Ó, acabou tudo. Foi até uma pessoa de Deus que me revelou e tudo e tal. Mas depende de você. Depende da sua sinceridade com Deus. Depende da tua vontade de viver. Então depende de você. Não depende de Deus, mas sim depende de você. Aqui não dependeu de Deus, dependeu dele. Porque se ele aceita, falar, não, Deus é Deus, Deus falou, está falado, vai acontecer assim e tal. Mas ele não aceitou. Ele falou, não, de maneira alguma. Então ele chorou, ele orou, ele falou, não, meu Deus, não posso. Então muita gente desiste. Tem gente que hoje vive na fé, mas desiste. Porque, o profeta falou, desiste do casamento, desiste de buscar pelo filho, pela esposa, pelo marido, desiste de buscar até mesmo pela família. Tem gente que abandona o casamento quando vem para a fé. Por quê? Porque fala, não vai ter mais jeito, tal. Só não tem jeito se você não quiser. Porque Deus, ele está aí. E se você fizer como Ezequias fez, então sim, Deus vai ouvir a sua oração e vai fazer conforme você clamou, conforme você ordenou. Você ordenou, você deu uma ordem. E quando você dá uma ordem para o bem, logicamente, então assim será feito. Então Deus, a palavra de Deus fala o seguinte, fala assim, tudo que pedires receberás para que a sua alegria seja completa. Então tudo que nós pedimos a Deus vai acontecer. Vai vir ser da forma que nós decretarmos. Que nós reivindicarmos. Assim como Ezequias reivindicou. Porque na oração ele disse assim, disse, lembra, Senhor, peço-te, andei diante de ti com fidelidade, com integridade, fiz com coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Então essa foi a oração de Ezequias. Não foi? Porque talvez você fale, mas eu não sei orar, não sei falar. Foi coisa simples que ele falou. Foi as coisas simples. Então Deus não é homem e nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Então se você fizer a vontade de Deus, Deus vai fazer a sua vontade. Será feito tanto na terra como no céu. Então quem está na terra somos nós. Quem está no céu é Deus Todo-Poderoso. Então se nós fizermos a vontade de Deus, assim seja a tua vontade. Então aqui ele falou que ele era fiel, que ele andava com fidelidade, com integridade, que ele andava de coração, que ele era íntegro e que ele fazia o que era reto perante os olhos de Deus. Então, como você está hoje perante Deus? Muitos blasfemam, muitos amaldiçoam o próprio Deus pela vida que está vivendo. Mas será que não é a escolha que você tomou? A decisão que você está tomando, o caminho que você está trilhando, que está te levando para esse fundo de poço, que está te levando a esse sofrimento, a essa tortura. Então, meu irmão e minha irmã, todo mundo erra. Mas ninguém é obrigado a permanecer no erro. Então devemos, com nossos erros, aprender.
e começar a andar com integridade, com retidão, com fidelidade diante de Deus. E assim Ele fará a diferença. Quando você clamar pela justiça dele, assim vai ser feita. Por quê? Porque você teve verdade com Deus. Então, Deus vai fazer conforme você quer. Mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, de jeito nenhum. Primeiro você tem que se consertar, aí depois Deus vai fazer. Porque o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Então as pessoas que se encontram fazendo a vontade do mundo, jamais vai poder cobrar alguma coisa de Deus. Porque você recebe ou você colhe o que você planta. O que eu plantar no futuro breve eu vou colher. Então, se eu sei o que eu estou plantando, é mais fácil de eu colher no futuro. Então, assim como Ezequias soube plantar, ele veio colher. Eu creio que até o próprio profeta, Isaías, ficou meio assim. Pô, os caras não vão acreditar na minha palavra mais. Porque eu fui lá, falei que Deus falou. Aí agora eu vou lá de novo falar que Deus já falou outra coisa. Então, assim é que acontece na vida daqueles que obedecem. Não é profeta que manda não, não é pastor, não é padre, não é irmão de igreja que manda não. A última palavra ela vem de Deus, mas devido àquilo que você constitui diante de Deus. Então o que você está constituindo hoje diante de Deus, diante da face dele? Então, para o teu milagre chegar, só está dependendo de você. Para a transformação acontecer, está dependendo de você. Então, todo ser humano tem consciência. Nós podemos enganar o homem, mas nós não podemos enganar nós mesmos e nem podemos enganar Deus. Então não tem como eu chegar, como que Ezequias ia fazer uma oração dessa se ele não tivesse com retidão diante de Deus. Então muita gente fala, vai acontecer um milagre, vai acontecer a mudança na sua vida e tal, mas não te fala o que você tem que fazer para que essa mudança venha, para que esse milagre venha. Ninguém fala. Então aqui, Ezequias foi um exemplo. Então ele tinha o que? Ele tinha crédito com Deus. Então será, meu irmão, minha irmã, que você hoje tem crédito com Deus para mudar essa situação, esse cativeiro, esse decreto que lançaram sobre você? Será que hoje você pode questionar com Deus, falar assim, Senhor, mas eu sou assim, assim, assim diante do Senhor e não aceito? Então, é a hora de você mudar. É a hora de você querer se transformar, se entregar. Então, essa noite, o seu sofrimento acabará. Mas o seu sofrimento acabará se você começar a andar com fidelidade diante de Deus, com sinceridade diante de Deus. Então o seu sofrimento irá acabar. O milagre irá chegar hoje. Porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Mas quando eu sou justo com Deus, Deus vai ser justo comigo. Porque não adianta nada você receber um milagre hoje e amanhã você voltar ao mesmo lugar aonde que aconteceu aquilo que te levou a precisar de um milagre. Talvez, se você voltar aonde te levou a ter aquele problema, aquela dificuldade que precisou do milagre de Deus,
talvez você não retorna mais. Por isso que Jesus sempre falava: vai, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Então ele sempre falava isso porque para as pessoas não voltarem no lugar onde que levou ela ao fracasso, no lugar onde que levou ela à perca. Porque se elas voltassem lá, talvez elas não conseguiriam mais voltar atrás. Não conseguiria voltar para receber outro milagre. Então, antes de nós recebermos um milagre em nossa vida, devemos saber qual é o caminho que devemos para manter o nosso milagre. Então, a dificuldade não é você receber o milagre. A dificuldade é você cuidar daquele milagre para que não volta mais a acontecer de precisar novamente daquele mesmo milagre. Então, quando Deus decreta a seu favor, está decretado. Então, Ezequias, aqui ele vira para a parede, ele ora, ele fala com Deus, ele lembra como ele andava na presença de Deus, e Deus escuta a oração dele e acrescenta 15 anos. Agora, o que adiantaria Ezequias ir lá, orar, falar com Deus, né, e tudo, e Deus acrescentar 15 anos e ele ir para a bagunça? Lá ele ia perder a vida dele. Então, quando ele veio e falou com Deus e mostrou a fidelidade, e como ele estava dando uma garantia a Deus, falou: não, pode confiar em mim, pode confiar em mim que eu não vou fazer besteira, que eu não vou andar num caminho errado. Então é assim que acontece. Porque a pior tristeza de um ser humano é ele morrer e não poder ser salvo. É ele morrer e ir para o inferno. É o pior de tudo. Então, quando Deus faz um milagre na vida da pessoa, quando Deus transforma aquela pessoa, é porque ele estava um passo do inferno. E Deus tirou ele de lá do inferno e fez um milagre. Agora, se a pessoa voltar de novo, aí não tem como. Então, por isso que você, meu irmão, você, minha irmã, depende de saber o que tem que fazer para que você possa receber esse milagre que você tanto almeja, que você tanto busca. Porque o diabo, ele não fica alegre de ver você ser curado de uma depressão, você está com a casa feliz, você está de bem com a sua família. O diabo não acha bom. O diabo não. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, o que você vem e aprende o que você tem que fazer para receber o milagre, para que você possa se vestir de uma armadura. Você recebe uma blindagem contra o diabo, porque o diabo não vai ficar satisfeito de ver você de pé. O diabo não vai ficar satisfeito de ver você conquistar, de ver você reinar, de ver você andar para frente. E se você não tiver essa blindagem e falar assim: não, vou lá só dar uma espiadinha e volto, e talvez você não volta mais, porque o diabo sabe que a partir do momento que você vê a beleza de Deus, que você, meu irmão, minha irmã, vê a grandeza de Deus, você nunca mais vai voltar a ser escravo do diabo. Então ele faz de tudo para que você não creia que Deus te ama. Ele faz de tudo para que você não creia que Deus possa te salvar, que Deus possa te curar. O diabo faz de tudo. Porque a partir do momento que você vê o outro lado da história, que você vê Deus, que você vê a liberdade, que você vê a alegria de viver sem ser pressionado por ninguém, sem ser açoitado por ninguém, nunca mais você vai querer voltar a ser escravo do diabo. E o diabo tem medo disso, de perder
você, de perder a sua alma, na verdade. Então, meu irmão, não seja tardio em ouvir a palavra de Deus e receber este milagre. Não fica preocupado com essa doença que você tem passado, não fica preocupado com essa falta de dinheiro, não fica preocupado que talvez um familiar seu está num caminho errado. Não, fique preocupado em salvar a sua alma, em buscar pela sua alma em primeiro lugar. Porque quando você se salva, quando você busca pela sua alma, tudo fica mais fácil, tudo dá certo. Agora, se você não se salva, como você pode salvar alguém? Você não vai poder salvar ninguém. Então aqui Ezequias, ele se salvou. Ele falou assim, não aceito. Senhor, lembra de mim. Então Deus tem que fazer como ele queria. Porque Deus falou, eu sou justo, não tem como. Então assim devemos ser na presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, reflita bem, pense bem, o que você veio fazer nessa terra? Qual é o seu propósito nessa terra? Porque, claro, todos nós temos um propósito, cada um foi levantado para fazer alguma coisa. Nós temos alguém que é dependente da gente, que precisa da gente. Tem alguém que precisa de você. Você foi colocado neste mundo com o propósito de ajudar alguém. Será quem é que você tem de ajudar a receber este milagre? Que o maior milagre é a salvação. Então, procure primeiro em receber a salvação na sua vida. Não preocupe com problema de fulano, com problema de ciclano. Você não é Deus, você não pode resolver. Mas Deus pode. Mas aí na hora que você tiver com crédito com Deus, aí você vai poder falar igual Ezequias. Fala, Senhor, não deixe meu familiar ficar assim nessa vida, assim. Porque eu ando assim na tua presença e eu não aceito. E Deus irá abrandar a seu favor. E quando você vê o seu familiar, estará lá. Todo diferente, todo mudado. Familiar, alguém que você conheça, que você goste. Porque você não pode mudar a vida de ninguém. Você não pode mudar o pensamento de ninguém. Mas Deus pode. Então quando você clamar, quando você ordenar lá, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então assim seja na vida daqueles que creem. A graça e a paz e até o próximo programa Valendo de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus fortaleça vocês. Que Deus ilumine os seus passos. Que Deus te transforme. Que Deus transforme a sua casa. A sua casa é um lugar de bênçãos. A sua casa é um lugar de paz. Mas o diabo, ele é atrevido. O diabo, ele é sujo. Ele é sorrateiro. Então devemos ligar-nos no céu. Tudo que está ligado no céu, tudo que está ligado na terra, estará ligado no céu. Então fique ligado, meu irmão, em Deus. A graça e a paz até o próximo programa, Valendo de Deus. Um abraço do seu pastor Rogério. Que Deus possa iluminar vocês. Que Deus possa abrir sua mente, seu entendimento. Não esqueça, pessoal, não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Mas devemos ter gratidão por Deus. Devemos ter gratidão por Ele. Devemos ter sinceridade com Ele. Você engana todo mundo, mas você não engana Deus. Não se preocupe com o que vão pensar, com o que vão achar. Não se preocupe com isso. Preocupe em fazer a vontade de Deus. A graça e a paz. E até o próximo programa.